A paz do Senhor, igreja amada. Esta semana, Deus me trouxe essa palavra, que nós devemos zelar pela palavra de Deus, aprender de Deus, para que sejamos livres. O espírito de engano paira sobre a face da terra. Nós estamos vendo uma distorção de valores nunca vista. De uma forma tão assustadora que, às vezes, quando você ouve notícia daquilo que está acontecendo, as mentiras, os enganos, as narrativas mentirosas sendo insistentemente colocadas para você, para que convença você que a mentira é a verdade e que a verdade não tem mais nenhum valor, que a verdade está superada. Isso é o espírito de engano que paira sobre a face da terra, para nos confundir, para nos afastar da verdade. A verdade é luz e a mentira, o engano, é trevas. E não leva a outra coisa que não seja a morte, ao sofrimento, ao desespero. Então, igreja, eu tenho um versículo no Salmo 119, o versículo 105, que o meu netinho, ele ficou de aprender este versículo para falar na igreja, no grupo das crianças. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos ilumina. O que é essa luz? É o entendimento. É que você, conhecendo a palavra de Deus, quando o engano chegar diante de você, você não vai estremecer. Você não vai duvidar da verdade. Porque você já conhece a verdade. E conhecendo a verdade, você é livre. Você não corre mais risco da escravidão, da mentira e do pecado. Que palavra tremenda. E quando eu ouvi uma palavra sobre a loucura de você viver no engano, porque as pessoas querem se convencer, pronto, determinada coisa que nós sabemos que é abominação para Deus, nós tentamos criar uma narrativa que aquilo ali, vamos falar um exemplo, o aborto. O aborto é um dos crimes mais covardes que uma pessoa pode cometer. Por quê? Porque aquela pessoa que você está matando, aquele ser vivente que está no seu útero, ele não tem como se defender do espírito de engano. E quando você não busca a verdade, a palavra de Deus que diz não matarás, então, no relativismo do mundo, tudo se torna possível. Afinal de contas, você é o centro do mundo. Você é quem? Alguém que resolveu imaginar, pelo espírito de engano, que tem o direito de matar alguém que não tem como se defender, que não pediu para estar naquela situação, mas que você provocou a situação. Como? Toda criança que eu digo porque adolescente é a partir de 12 anos, mas toda criança de 11 anos, ela sabe
os pais já orientaram que biologicamente como ocorre a relação sexual. Não é a escola, não. Não precisa da escola ensinar, não. Escola ensina biologia. Sexo, os pais que devem ensinar. Porque eles sabem exatamente o momento que a criança está preparada para ouvir a verdade. Então, você sabe que uma relação sexual tem como possibilidade muito grande de engravidar. Então, no momento que você está tendo a relação sexual, você sabe que pode engravidar. Você sabe que começa dali uma vida no útero. Uma vida intrauterina. Mas é vida. Mas o espírito de engano diz, faz o seguinte, você só queria ter o prazer da relação sexual, mas você não queria as consequências. Faz o seguinte, mata. Tá errado. Os pais vão ensinar os riscos, as possibilidades. E aquela criança, aquela jovem de pouquíssima idade, aquela adolescente que engravidou, ela precisa do amparo dos pais. Não é de fazer um aborto, porque aí este homicídio, nele, tem 3 autores. Os pais e aquela criança, aquele adolescente, aquela adolescente, que vai passar o resto da vida lembrando. E nunca mais será a mesma pessoa. Porque sabe que cometeu um dos 10 mandamentos da lei de Deus e também do artigo 121 do Código Penal brasileiro. Matar alguém é crime. E diante de Deus, você está condenado à morte eterna. Salvo se você se arrepender. Porque se você se arrepender de todo o seu coração e nunca mais cometer o pecado, o Senhor já pagou o preço do seu pecado e, através do arrependimento, você será livre e será liberto daquela culpa e terá a vida eterna. Se arrepender verdadeiramente. E mesmo assim, no Código Penal, o artigo 121, diz que não pode matar alguém. E, salvo engano, 127 fala do aborto. Não sei se já tiraram. Tá todo mundo correndo doidinho para legalizar o crime mais covarde do mundo, que é uma pessoa indefesa, você tirar do útero e roubar dela o direito da vida, o direito de viver. Eu estou dizendo um dos casos que o espírito de engano pairando sobre a terra diz que você pode matar. Tem problema não. A criança totalmente formada, mas você legalmente acobertada para matar alguém covardemente. Só existe no Código Penal 2 possibilidades de você interromper aquela vida que está no seu útero. Quando houve estupro, aquela relação foi forçada, em nada você não contribuiu para aquela relação sexual, você foi forçada. E o outro caso, quando a mãe corre risco de morte
Se aquela gravidez continuar, aquela mulher pode morrer. São os 2 casos previstos no Código Penal brasileiro. E mesmo assim, algumas mães optam por deixar que continue aquela gravidez, correndo risco de morte. A minha gravidez, a 3ª gravidez, assim que eu casei, eu engravidei. E tive o primeiro filho com 22 anos. E não entendia bem, minha mãe tinha falecido quando eu tinha 15 anos, e eu não entendia bem como evitar a gravidez. E aí logo eu fiquei grávida novamente. E tive complicações. Na hora do parto, minha pressão muito alta. A minha gravidez foi chamada gravidez de alto risco. Eu fui acompanhada com esse diagnóstico. Minha gravidez era de alto risco. E eu quis continuar. E, de repente não. 3 anos após o nascimento dessa filha, que ocorreu a gravidez de alto risco, eu tive outra filha. Eu fui até orientada como fazer o aborto. E eu disse, Deus me livre de fazer o aborto. Se Deus quiser, eu não vou perder essa criança. Eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você que está correndo risco, faça isso. Não. Eu estou dizendo a você que muitas mães optam para correr o risco. E graças a Deus, a minha gravidez foi maravilhosa. Foi gravidez de alto risco. Eu fui realmente acompanhada por médicos. E graças a Deus, a minha filha está viva e já me deu 2 netos. E um deles foi esse que me deu essa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra de Deus. E é luz para os nossos caminhos. Aleluia. E ele será um servo do Senhor como os meus 3 demais netos. Eu tenho 4 netos. 2 netas e 2 netos. Para a honra e glória do meu Senhor. Agradeço muito a Deus pela vida deles. E foi 2 gravidez de alto risco. Mas eu escolhi não interromper a gravidez. Que aí não seria matar alguém no Código Penal. Mas interromper uma gravidez é matar alguém. Mas a pessoa está acobertada pela lei do mundo. Não tem problema. Nesse sentido, que ela corre risco de morte. E no caso de estupro, tem mulheres que preferem manter a gravidez e faz a adoção da criança. Ela não quer criar aquela criança fruto de um relacionamento, de uma situação terrível, como o estupro. É terrível, ninguém queira passar por isso. Então, ela está acobertada pela lei de interromper a gravidez. Mas muitas das mulheres, eu digo, irmãos, porque eu trabalhei nessa área, e eu via que elas esperavam. Por quê? Porque como a lei é muito demorada, essa gravidez se prolongava. E quando chegava o momento dela fazer o aborto, ela não tinha mais coragem. Aquela vida estava ali, fazendo seus movimentos. E ela preferia, algumas, criar esse filho e outras doar. Mas jamais matar. É assim que eu vejo. Na lei de Deus é jamais matar alguém. Não deveria ter um artigo para aborto. Deveria estar inserido no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Matar alguém. E deveria mesmo ter a agravante de que aquela pessoa, a vítima, não tinha como se defender. Com esta agravante. Porque matar alguém quando você corre o risco de morrer em legítima defesa é uma coisa. Agora, matar alguém que não tem culpa nenhuma,
você executar aquela pessoa, tirar a vida, a chance de viver, essa que você tem aí, essa vida, essa pessoa que estava ali no seu ventre, tinha o mesmo direito. Então, nada disso nos convence, quanto mais ao Espírito Santo. Mas quem é essa lâmpada? Aqui eu escrevi. A verdade é luz, é o despertar, é o discernimento que o Espírito Santo nos dá. E a mentira é trevas, é engano. Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não adianta tentar se enganar, dizer, não, é o seguinte, é porque eu estou fazendo isso, mas eu não tenho maldade no meu coração. Eu estou cometendo, eu vou falar agora de outra situação. Uma relação sexual ilícita, que não é de acordo com os planos de Deus. Então, o que é que o mundo diz? Pode pisar na jaca. Ela tá mole, vai pá. Porque você pode ir pro inferno. Esse empoderamento que falam tanto. Deixa eu te explicar. No pecado, você é escravo. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui na minha casa. E a minha irmãzinha, Conceição, Sãozinha, ela falou uma coisa muito interessante. Na palavra. Que quando você está no pecado, você está preso. Mais do que aquelas pessoas que estão no presídio. Acredita? O Senhor, Deus, nos oferece liberdade. Você ser livre para ter uma vida eterna. E quem disse que ser crente é difícil? Não é não, minha gente. Porque quando o Espírito Santo de Deus, você permite que ele habite em você, ele que se encarrega. É ele quem tira de você o desejo do pecado. Oh, aleluia! Aquela pregadora Edmeia, ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou, quando a mulher está grávida, ela tem desejos porque uma pessoa está nela. Menina, eu tive um desejo na minha primeira gravidez de comer um pedaço de cachorro-quente da sobrinha do meu esposo que estava no aniversário. E eu não sabia que estava grávida. E aquele cachorro-quente, ele ficou cheiroso demais perto de mim. E trouxeram cachorro-quente. Trouxeram outras comidas. Eu não quis nada, eu estava de olho no cachorro-quente. A felicidade que a sobrinha do meu esposo deixou pedaço de cachorro-quente ali, de bobeira, porque eu não tirei o olho dele, não. Para onde o cachorro-quente ia, eu ia, a menina mordia e a minha boca enchia d'água, salivava. E aí ela deixou o pedaço e eu peguei. Coisa mais gostosa que eu senti. Mas por que eu quis aquele cachorro-quente? Depois que eu descobri que estava grávida, eu entendi. Porque havia uma pessoa na minha barriga. Minha barriga ainda estava bem sequinha, eu não sabia que estava grávida. Então, porque essa pessoa que estava dentro de mim, através dos meus olhos, desejou o cachorro-quente. Então, vamos respeitar os desejos da mulher grávida. E interessante é que o Espírito Santo de Deus, aleluia, faz assim em sua vida. Então, aquilo que você gostava de fazer, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo também é uma pessoa. E quando essa pessoa passa a habitar em sua vida, você não deseja mais o pecado. Não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito do Senhor, que através do sangue de Jesus
Através do sacrifício da cruz, Ele comprou as nossas almas. Ele preparou um lugar para você e para mim. Através da morte de cruz, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E quando Ele partiu, Ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo da verdade, Ele venha. E quando o Espírito Santo de Deus veio em Pentecostes, Ele permaneceu aqui na terra. Ele habita em todo aquele que o deseja, que Deus tome conta de sua vida, entregue sua vida ao Senhor. E o mérito de não pecar, só Ele que pode fazer. É dele o mérito. Você apenas obedece à vontade do Pai. É simples. Então, uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, passa a habitar em você. E Ele te alerta. Ele te diz o caminho. Ele é a verdade. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, esta pessoa santa habitando no seu espírito, você não vai ser enganado pelas setas que o mundo está trazendo. Há uma onda terrível que os profetas falavam. Uma onda que ia tomar conta da terra. E as pessoas pensavam que era água. Mas era o espírito de engano. Vocês estão vendo o que está acontecendo na terra. O certo é errado e o errado é certo. E eles fazem essa narrativa e eles colocam isso na sua mente. No começo você percebe que é mentira, mas eles insistem. Eles insistem. E isso em tudo, gente. Em tudo tem a mentira. Dizendo que você pode fazer isso e aquilo quando a palavra de Deus diz que não faça e é para o seu bem. Quando ele diz não faça, é para o seu bem. É tão interessante. Todas as ordenanças do Senhor é para o nosso bem. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele já está na glória. Mas foi um preço muito alto para preparar um lugar para você na vida eterna. E você vai abandonar este lugar? Você vai preferir ir para o lugar onde o condenado está? Onde aquele diabo está? Onde vai estar o anticristo? A besta? Eternamente queimando com eles? Eles já estão condenados. Mas você tem chance de viver eternamente. Naquele lugar que Deus preparou para você. Você não nasceu para a morte. Você nasceu para a vida. Cumpra a sua missão aqui na terra, pedindo ao Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, para te guiar, para não deixar você cair nas tentações. Olha, a oração que Jesus nos ensinou, não nos deixei cair em tentações. Porque ele sabe que é o Espírito Santo de Deus que não deixa que você caia. Por isso que coisas que você jamais iria fazer, quando o Espírito Santo de Deus fala ao seu espírito, você faz. Aquele fato interessante de um homem que era membro da igreja, que gostava de ter o dinheiro dele, as coisas dele, tudo direitinho, uma pessoa organizada, trabalhador, mas que ele se preocupava mais assim de manter sua casa, do que é certo. Mas faltava uma coisa, e ele entendeu. E como ele foi dar uma aula na escola dominical, ele deu esse testemunho do supermercado. É porque eu não quero ser assim redundante, mas se você buscar num dos vídeos, eu falei sobre isso. E esse homem chegou no supermercado quando saiu do culto, pensando de comprar algumas coisinhas ali para casa, e o Espírito Santo de Deus o incomodou
para ele dar o suprimento, pagar a feira de um senhor que estava lá, um pastor muito pobre, muito humilde, que a igreja não tinha condições de mantê-lo. E ele servia a Deus com alegria. E Deus disse que ele fosse naquele supermercado, que lá e pegasse tudo o que precisava, colocasse no carrinho, que Deus ia providenciar essa feira para ele, alguém para pagar. E aí o homem foi com a esposa para a feira e o pastor antes já tinha ido, né? E quando ele encontra esse pastor, o Senhor diz para ele: você vai pagar as compras dele. Que é isso? Imediatamente o nosso eu, a nossa carne diz logo: não. Que conversa é essa, rapaz? Isso é da minha cabeça. É porque eu sei que aquela igreja é pobre, deve ser isso, tem nada a ver. Continuou e o Espírito Santo dizendo que ele ia pagar. E aí, quando ele chegou na parte do caixa, estava o pastor ali esperando o que Deus disse. Já tinha feito a feirinha dele, estava lá. Quando ele viu o pastor esperando alguma coisa, o Espírito Santo disse: agora chame para, né, pagar. Olhe como os desejos que não vêm de nós, mas Deus faz. Aí ele vai, chama o pastor e diz: pastor, pensando até que ali poderia ser da cabeça dele, e aí já pensou? Eu vou pagar suas compras. O pastor: graças a Deus, que finalmente chegou, né? Aquela pessoa que o Senhor disse que ia providenciar. E aí ele passa as compras do pastor. E o Espírito Santo vai e diz: mas ele não tem como levar. Ele não tinha carro, ele não tinha nada, o pastor. E aí ele vai: pastor, aguarde um pouquinho aqui que eu vou passar minhas compras e eu levo o senhor. Pastor: graças a Deus, muito obrigado. Quando ele chega na casa do pastor, pensando que tá bom, né, Senhor? Faltava ainda um pouquinho. Aí o Senhor diz: pegue o que você tem no bolso e entregue a ele, que é o que ele está precisando. E a estas alturas, ele só tinha que obedecer. E aí ele entregou e o pastor glorificou a Deus, agradeceu demais, porque era aquele ele precisava pagar a luz e a água da casa dele. Foi a provisão de Deus para o pastor e foi uma bênção para aquele homem, porque não faltou para ele nada. Porque Deus, quando manda você fazer alguma coisa, Deus é responsável. E ele disse que não faltou nada para ele também. Ele fez aquilo que o Espírito Santo de Deus, a pessoa que estava habitando nele, o orientou. E assim o Espírito Santo avisa: din-dom, quando a gente peca. Mas, menino, não sei com vocês, mas a campainha toca. Deus me avisa quando eu estou errada. Quando eu entro na carne, fico revoltada porque aquela pessoa fez uma injustiça comigo. O Espírito Santo faz: agora ore por ela e pare de falar mal dos outros. Isso é o Espírito Santo. Nós não somos capazes. O nosso eu quer mesmo dar bem vazão à ira. Mas eu quero morar lá naquele lugar que o meu Senhor, através do sacrifício da cruz do Calvário, ele preparou para mim. Não vai ficar vazio lá, não. Eu quero ter uma vida longa aqui na terra. Eu quero, mas ele é quem decide. Agora, quando chegar o momento, eu quero ir para lá. Amém? Até aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai encontrar na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo